Nós vamos dar sequência ao tema selfie. Selfie, que é um conceito da psicologia a respeito de como nós nos enxergamos, a nossa autoimagem. E a partir do Setembro Amarelo, nós temos abordado de forma bíblica as questões de saúde mental a partir da compreensão da obra de Jesus e o que Jesus faz em nós e por nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu julgo extremamente pertinente, obviamente para aqueles que ainda não caminham com Jesus, mas certamente também para aqueles que já caminham com Jesus. Eu quero ministrar uma palavra que intitulei de Em Cristo tudo novo se faz. Em Cristo tudo novo se faz. Talvez existam pessoas aqui entre nós que tenham um desejo profundo de recomeçar, de fazer de novo, de restaurar talvez relacionamentos que foram quebrados, recomeçar talvez a vida profissional. E uma coisa que nós vamos entender e perceber hoje é que o nosso Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, é um especialista em novos começos. Deus é um Deus de recomeços, de restauração, um Deus que é poderoso para fazer uma vez, mas também fazer de novo, nova, todas as coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, verso número 17, o apóstolo Paulo usa a famosa frase dita por ele dezenas de vezes nas outras epístolas. Ele afirma o seguinte: todo aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. O que o apóstolo Paulo está afirmando contundentemente é que todo aquele, sem exceção, que se achegou a Cristo, não teve uma vida reformada, não teve uma vida melhorada, teve uma vida regenerada. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Paulo continua dizendo no verso de número 17: a velha vida acabou. Quem você era, Zé Fini, acabou. Eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, certamente a psicologia, a psiquiatria, tantas outras terapias são muito pertinentes para aprendermos a lidar com o nosso passado. Porém, nos dá uma nova vida, só Jesus Cristo pode nos dar. Só Jesus pode fazer nova todas as coisas. E isso é anunciado de diferentes formas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, na lei mosaica, existia algo que era chamado do ano do jubileu. Quem já ouviu falar sobre o ano do jubileu? O ano do jubileu é o resultado da equação do ano 7 vezes 7, que dá 49. E o ano do jubileu, então, é o intervalo do ano 50. Aonde, segundo a lei mosaica, no ano 50, todos os judeus, todo o povo de Deus da antiga aliança, deveriam fazer 3 coisas. Primeiro, perdoar todas as dívidas. Segundo, libertar os escravos. A libertação de escravos naquele contexto era bem diferente, talvez, daquilo que você entende como escravidão moderna. A escravidão não era racial, ela era econômica. Quando alguém devia a um senhor, esse alguém vendia os anos de trabalho para pagar a sua dívida àquele senhor. E no ano do jubileu, todo escravo deveria ser liberto. Também no ano do jubileu, acontecia uma espécie de reforma agrária, aonde as terras
que foram dadas por causa de dívidas e maus negócios, elas retornavam para o seu dono original. E dessa forma, então, dando a possibilidade de todo mundo, uma vez na vida pelo menos, recomeçar. Isso é tão precioso. Obviamente que isso é uma lei civil no contexto judaico-teocrático, mas era uma figura daquilo que em Cristo é uma realidade. Em Cristo, eu e você temos a chance de recomeçar. As nossas dívidas são pagas, somos libertos da escravidão. Em Cristo nós recebemos a nossa terra por herança. Em Cristo tudo novo se faz. O ano do jubileu aponta para aquele que é o jubileu. E quem é o jubileu? Jesus. Através de Jesus, todos nós, sem exceção, temos a oportunidade de recomeçar. Talvez você chegou nessa noite cheio de desespero em relação à vida, com o desejo de recomeçar, de fazer diferente as coisas. E eu preciso lhe afirmar, Jesus é poderoso para fazer nova todas as coisas na sua vida, se somente você crer. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos para que a gente possa orar juntos. Senhor, nós somos tão gratos a Ti pela comunhão que temos no Senhor. Obrigado por Sua bondade e graça que tem nos alcançado. Te louvamos, ó Pai, porque somos o Teu povo, a Tua igreja. Te louvamos porque o Senhor tem feito novas todas as coisas e nós fomos inclusos no Teu plano. Essa noite eu clamo a Ti, Senhor, que aqueles que ainda não experimentaram o milagre da nova vida, o Senhor possa dar a eles esse milagre. E para nós, aqueles que creem no Senhor, o Senhor possa reforçar a nossa fé e esperança ao lembrarmos que somos novas criaturas. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram falar a história de Noé? Já ouviu a história de Noé? A história de Noé é uma história curiosa, porque normalmente ela é contada sob a perspectiva de um Deus que coloca fim na humanidade. Bem como também a história de Sodoma e Gomorra. Quantos aqui já ouviram falar da história de Sodoma e Gomorra? Quando ouvimos sobre a história de Sodoma e Gomorra, normalmente nós olhamos sobre um prisma de que ali Deus estava colocando um fim à humanidade. Mas curiosamente, tanto a história de Sodoma e Gomorra, como também a história de Noé, do grande dilúvio, são histórias de recomeços, e não história de fins. São histórias de redenção, de recriação, e não histórias de extermínio e finalização. Por incrível que pareça, a história de Noé, ela conta para nós um tipo de evangelho, onde olhando para a história de Noé, nós percebemos aquilo que em Cristo é uma realidade. E isso acontece em vários momentos no Antigo Testamento. Inclusive um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, que você já deve ter ouvido falar a respeito dele, ele afirmava que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Em outras palavras, o que Agostinho de Hipona dizia era: lá no Antigo Testamento existe o Novo Testamento, a nova aliança escondido, e se você procurar você vai encontrar. Agora já na nova aliança, o Antigo Testamento é patente, é latente, nós vemos o cumprimento da antiga aliança em Cristo. Em outras palavras, o que eu estou lhe afirmando e dizendo é que a história de Noé não é somente sobre a história de um homem que viveu um grande dilúvio e aconteceu algo lá no passado, não. A história de Noé é uma tipologia, é uma figura daquilo que em Cristo é uma realidade. Eu quero te mostrar o como
e a partir disso, de alguma forma, te apontar a esperança que há em Jesus. E para isso, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura lá em Gênesis, capítulo de número 6. Abra a tua Bíblia lá, Gênesis, capítulo de número 6, no verso de número 5. Capítulo 6 de Gênesis inicia dizendo algo muito controverso e também muito alvo de conspirações. Lá no início do capítulo 6 é contado que os filhos de Deus tiveram relação com os filhos dos homens, e essa relação então gerou outros filhos. Essa narração bíblica, ela é usada por muitos para uma ideia que não tem nenhum precedente bíblico, teológico e nenhuma fundamentação séria na palavra de Deus, para dizer que os anjos do céu tiveram relações com as mulheres dos homens, e então essa relação dos anjos e das mulheres geraram seres chamados nefilins. Pastor, é verdade? Não, isso é folclore. Isso não é verdade. Biblicamente, exegeticamente, é muito mais provável, e eu afirmaria para você, por base da fé, que com certeza esse texto está afirmando que a descendência de Sete teve relação com as mulheres dos outros povos, e dessa forma o povo de Deus se corrompeu. Sete era um dos filhos de Adão, que depois de Adão e Eva terem caído, voltou a invocar o nome do Senhor, mas os filhos de Sete relacionaram-se com outras mulheres, e dessa forma, novamente a humanidade foi corrompida. E aí então nós chegamos no verso de número 5, onde a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor observou quanto havia aumentado. Repita comigo: aumentado. Não diminuído, não paralisado, não estagnado, mas aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre, sem exceção, inteiramente maus. Esse simples versículo nos traz verdades bíblicas a respeito de Deus muito profundas. A primeira delas que eu quero destacar é que Deus está observando os céus e a terra. Nada passa de largo aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor contemplam justos e injustos. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, e Ele vê a tudo e a todos, e conhece os nossos pensamentos antes mesmo que chegue à nossa mente. Deus está observando toda a humanidade. Uma outra verdade incutida nesse texto é que a maldade do ser humano nunca diminui, ela sempre aumenta. A maldade do ser humano nunca atinge um platô de estagnação e fica retilíneo. A maldade do ser humano está num plano cartesiano de eixo X e Y, aumentando exponencialmente sem parar, em todo o tempo, em todas as eras. Os homens inventam dia após dia novas formas de pecar. E isso é extravagante e é uma realidade. É só olhar, por exemplo, para a confusão sexual dos nossos dias. Que loucura! Que loucura! O ser humano inventando novas formas de pecar. É só olhar para o uso de entorpecentes. Novas drogas são criadas diariamente, através de fórmulas químicas. Novos entorpecentes, novas formas de se drogar, se dopar, são inventadas todos os dias. Os homens inventam novas formas de praticar perversidade e maldade a todo tempo, e nos dias de Noé não era diferente. Porém Deus, conhecendo o pensamento dos homens, olha para os homens e enxerga que o pensamento deles sempre era mau e inclinado para a perversidade. Em outras palavras, Deus olha para a humanidade e diz: se eu deixar esse carro correr,
vocês vão destruir tudo. Vocês vão acabar com tudo. Então, diante disso, Deus refreia a maldade da humanidade. Ele fez isso no grande dilúvio, fez isso em Sodoma e Gomorra, e fará isso no juízo final. A maldade do ser humano tem um limite. Ela não extrapola o limite de onde Deus observa. A maldade do ser humano tem um teto, e quem coloca esse teto para a maldade é o próprio Deus. O que é interessante acerca dessa narração é que não acho que os dias de Noé sejam muito diferentes dos nossos. Vivemos em um mundo, em um tempo onde a maldade humana, ela se multiplica, ela se reinventa, ela se distorce em várias manifestações, ela se pulveriza de diversas formas. Os olhos do Senhor observam as famílias e crianças sofrendo na faixa de Gaza. Os olhos do Senhor observam os abusos e absurdos cometidos pelo Hamas. Os olhos do Senhor observaram os diversos bebês judeus que foram colocados no forno para serem queimados. Os olhos do Senhor observam a pobreza vitimada por autoritarismo. Os olhos do Senhor observam o sertão nordestino. Os olhos do Senhor observam o sofrimento na Coreia do Norte. Os olhos do Senhor observam toda espécie de maldade. Deus não está passivo em relação à maldade do mundo. E essa maldade dos dias de Noé certamente se equipara à maldade dos nossos dias. Nós ficamos muito escandalizados quando vimos o escândalo do Petrolão. E de fato, o escândalo do Petrolão é algo abominável. Mas nós estamos diante daquilo que moralmente eu acredito ser muito pior do que o escândalo do Petrolão, que é o escândalo do INSS. Porque o escândalo do Petrolão roubou dinheiro de corporações ricas. E não que isso seja certo, é errado de qualquer forma. Porém, o escândalo do INSS, nós estamos falando de gente que está roubando dinheiro de órfãos, de viúvas. A gente está falando de gente que está roubando dinheiro de que não tem. Eu não sei se você chegou a ver aquela reportagem onde mostram uma casa do careca do INSS, aonde ele está construindo uma casa de muitos milhões lá em Brasília com o dinheiro que foi desviado do INSS. Meus irmãos, isso é perverso. Isso é de uma malignidade sem tamanho. Você colocar a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que pessoas estão padecendo por causa da sua cobiça e avareza, é terrível. Agora, olha só o que o verso 6 diz. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado. Aqui nós temos uma palavra muito forte. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E essa palavra, inclusive, ela precisa ser muito bem entendida. Porque talvez superficialmente você ouça essa palavra e ela caia em uma contradição contra uma doutrina bíblica. A doutrina da presciência de Deus e da soberania de Deus. Deus não é homem nem filho de homem para que minta ou se arrependa daquilo que diz. Amém? Deus não se arrepende nesse sentido de mudar. Então, o que Gênesis capítulo 6, verso 6 está querendo nos dizer? A palavra hebraica utilizada aqui no texto de Gênesis 6,6 é a palavra vayanahem. Essa palavra, ela não fala sobre arrependimento no sentido de, eu queria ter feito diferente, ou eu vou fazer diferente. Não, essa palavra, ela aponta para uma grande tristeza e lamento. É como se Deus estivesse olhando para a humanidade dizendo, onde vocês foram parar? Não precisava disso. Olha o fim que vocês estão trilhando e chegando. Deus se entristece com uma humanidade perversa e caída.
E diante dessa tristeza, o verso 7 diz: o Senhor disse: eliminarei, juízo de Deus, toda essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Coitado dos pardais, não tem nada a ver com essa história. Coitado dos poodles, se bem que eles foram feitos em laboratório, não é? Mas coitado da baleia orca, coitado dos animais, da fauna e da flora. O que esse texto está nos dizendo, algo que talvez você ignore, é que o nosso pecado, ele afeta todo o cosmos. O pecado da humanidade não afeta apenas a você. O seu pecado afeta todos nós, inclusive os animais, inclusive a flora. O pecado da humanidade destrói a tudo e coloca tudo diante do juízo. Por esse motivo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a natureza criada geme como em dores de parto, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus prometeu que um dia recriará definitivamente todas as coisas. Então, o verso 8 diz: Noé, porém. Eu amo os poréns de Deus. Repita comigo: porém. Noé, porém. O que o texto diz? Era uma pessoa boa. Era uma pessoa maravilhosa. Noé era um super-homem. Era um bastião da moralidade. Era um grande homem, viril, firme, forte em suas convicções e fé. Não. Sabe o que o texto diz? Noé encontrou favor aos olhos de Deus. O que esse texto está dizendo é que Noé era farinha do mesmo saco de todo o restante. Mas Deus, em sua graça, decidiu favorecer Noé. E por que é importante entendermos isso? Porque ainda que seja abominável aquilo que o careca do INSS fez, ou tem feito, não sei. Ainda que seja abominável, sabe o que é triste de sabermos? É que todos nós somos farinha do mesmo saco. E nesse saco está o Putin, nesse saco está o Bolsonaro, nesse saco está o Lula, nesse saco está quem está sentado do teu lado, nesse saco está as pessoas que cometeram todo tipo de pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não podemos olhar para a humanidade pervertida e pensarmos que de alguma forma nós somos diferentes dela. Porque Jesus eleva o padrão quando no Sermão do Monte ele aponta para a realidade de que quando nós olhamos impuramente com os olhos uma mulher que não seja nossa, nós cometemos adultério. Quando nós violentamente dizemos a um irmão racá, nós cometemos homicídio. O que Jesus nos mostra e joga na nossa cara é que todos nós somos farinha do mesmo saco. Noé não encontrou favor diante de Deus porque ele era bom, bem como também aqueles que aqui encontraram favor diante de Deus não o encontraram porque são bons. Encontramos favor diante de Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é abençoador daqueles que o buscam. O que o texto está afirmando acerca de Noé é que Noé, em meio à maldade, foi visto por Deus. Quantos aqui encontraram favor aos olhos de Deus? Aleluia, glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, meu irmão.
Nós tínhamos uma história retrógrada, suja, manchada pelo pecado. Nós tínhamos um histórico comprometedor, mas a graça de Deus nos encontrou, o favor de Deus nos encontrou e nos encontrou para nos dar uma nova vida. Essa é a mensagem do Evangelho. A humanidade caminha para um juízo, mas existem Noés que são encontrados pelo favor de Deus. E esses Noés que são encontrados pelo favor de Deus obedecem a Deus por meio da fé e constroem uma arca. E aqui eu quero avançar no texto bíblico com você. E agora ir para Gênesis capítulo de número 8, verso de número 1. Abra lá, Gênesis 8, 1. O texto bíblico diz: aqui já se passou a construção da arca, o dilúvio invadiu a terra, as águas brotaram do chão, as águas caíram dos céus, a terra estava sem forma e vazia, águas dominavam o firmamento. E então, o texto bíblico diz: então Deus se lembrou de Noé. E aí, meus irmãos, temos um problema. Será que Deus tem problema de memória? Será que Deus tem alguma espécie de Alzheimer? Será que Deus tem algum tipo de amnésia? Será que Deus havia se esquecido de Noé e disse para Noé: Noé, constrói uma arca? E aí Noé construiu uma arca, então ele ficou flutuando em cima do dilúvio, e Deus se esqueceu de Noé, e de repente, lá no terceiro céu, em algum momento, Deus olha para a terra e diz: eita, Noé, esqueci dele. Cadê Noé? Meus irmãos, aquele que chama as estrelas pelo nome não corre o risco de se esquecer de nenhum dos seus filhos. A palavra hebraica utilizada aqui no verso de número 1 é a palavra zakar. Essa palavra não é lembrança de esqueci. Essa palavra é lembrança da aliança, da promessa que eu tenho com Noé. Deus se lembrou da aliança que tinha com Noé. Todo aquele que está em Cristo tem uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança com ele. E Deus não se esquece dessa aliança. Deus se lembra da aliança que tem conosco. Ah, pastor, mas a terra está destruída, está um caos. Deus não se esquece da aliança que ele tem com o seu povo. Eu não sei quando o dilúvio vai acabar. Eu não sei quando a noite vai cessar, eu não sei quando a tempestade vai passar, mas eu sei que ela vai passar, porque nós servimos a um Deus de aliança, que não se esquece dos seus filhos, que não se esquece de nenhum de nós. Deus se lembrou de Noé. Deus não se esqueceu de Noé. Deus não se esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Ele não se esquece de nenhum de nós. Então, Deus fez soprar ventos sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. O livro de Gênesis é maravilhoso em vários sentidos, e tem coisas aqui muito complicadas para explicar de forma rápida, mas é muito curioso nós percebermos que o grande dilúvio é uma descriação e ao mesmo tempo uma recriação. Lá no verso de número 2 de Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus afirma que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. O ruar de Deus, o Espírito de Deus, o sopro de Deus pairava sobre a superfície das águas. O que está acontecendo aqui em Gênesis?
As águas do dilúvio tomaram a terra está um caos, a terra foi exterminada, mas o sopro de Deus pairava pela superfície das águas, como anunciando: eu vou fazer de novo todas as coisas. Eu criei uma vez e posso fazer de novo. Eu fiz uma vez e farei de novo, porque eu sou um Deus zeloso, paciente e longânimo. Eu não me esqueço dos meus desígnios e propósitos. Esse é o drama de Nicodemos em João capítulo 3. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos, com uma mente racional humana, questiona: como eu posso nascer de novo se eu já sou velho? E a resposta de Jesus a Nicodemos é: Nicodemos, eu não estou falando sobre esse nascimento, eu estou falando sobre nascer da água, do batismo, do dilúvio, da criação e do Espírito que paira sobre a superfície das águas. Eu estou falando, Nicodemos, sobre uma nova criação. Meus irmãos, o cristianismo não é um apontamento para um catálogo cosmético de coisas que devemos utilizar para sermos um pouco mais aceitáveis diante de Deus. Não. A fé cristã é um apontamento para o maior milagre que pode acontecer. Sabe qual? Nascer de novo, ser recriado pelo oleiro, que pega o vaso, quebra e refaz, quantas vezes ele quiser. Foi assim em Gênesis 1, foi assim em Gênesis 6, foi assim também em Sodoma e Gomorra, e será assim no dia do juízo. Novos céus e nova terra. Porque nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer nova todas as coisas. Você serve um Deus que é poderoso para te fazer um novo homem, para te fazer uma nova mulher, para te dar um novo casamento restaurado, para te dar uma nova esperança, para te dar uma nova vida, para te dar um novo coração, para te dar uma nova mente. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa iracunda, descontrolada. Deus é poderoso para transformar a pessoa mais irada numa pessoa mais dócil e amorosa que você possa conhecer. Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Deus é poderoso para transformar água em vinho. Deus é poderoso para transformar a antiga criação em nova criação. Sabe o que é precioso nessa passagem que nós estamos lendo de Gênesis capítulo 18? É que lá na epístola de Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso de número 20, Pedro diz que esse episódio de Noé, escute aqui para pegar o pulo do gato teológico, que esse episódio de Noé era uma figura que representa o batismo da nova aliança. Escute aqui. O mundo está mergulhado em pecado. A graça de Deus alcança Noé. Noé obedece pela fé e constrói uma arca. Ele então flutua pelas águas do dilúvio, enquanto todo o restante da humanidade padece. E então, depois desse dilúvio, a terra seca, e as águas do dilúvio representam a morte para a velha vida e o recomeço para uma nova vida. E isso é o batismo. Quem em Cristo se batizou, de Cristo se revestiu. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios que aqueles que se batizaram em Cristo sepultaram o velho homem para o nascimento de um novo homem. O batismo não é um ato religioso. O batismo é uma resposta da fé em um Deus que pode nos fazer novas criaturas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se batizou em Cristo, eu quero te encorajar nessa noite. Entre na arca, creia em Jesus, se batize e veja se Jesus não fará nova todas as coisas, não porque a água tem poder, mas porque Deus é todo poderoso para fazer nova todas as coisas.
O recomeço que Deus nos oferece não é cosmético, é real. Deus tem uma nova vida para todos aqueles que o buscam. E isso aqui é uma coisa muito misteriosa. Porque aquilo que Deus opera em nós não é superficial. Deus não coloca maquiagem em nós, isso a religião faz. Deus nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente, ao ponto de que quem experimentou esse novo nascimento, ao contar quem era, parece que está falando de uma outra pessoa. Sim ou não? Eu vou dizer para vocês, eu tenho muita dificuldade de contar meu testemunho, porque parece que eu estou contando a respeito de um alter ego, alguma coisa do tipo, sabe? Parece que eu estou falando de uma pessoa que não sou eu. Porque definitivamente em Cristo, tudo novo se faz. Em Cristo nós recebemos uma nova mente, em Cristo nós recebemos um novo coração, em Cristo nós vivemos em novidade de vida. E diante dessa realidade, que é testemunhado através do batismo, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, se você já se batizou e crê em Jesus, viva batismalmente. Se você já nasceu de novo em Jesus, deixa eu lhe falar uma coisa, viva essa nova vida. Para de tirar o teu velho homem das águas do batismo e trazê-lo de volta para a sua nova realidade. Martim Lutero, ele falava uma frase muito curiosa. Ele dizia o seguinte: quando eu me batizei, eu pensava que as águas do batismo haviam matado o meu velho homem, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. A nossa velha natureza sabe nadar e ela não se afogou nas águas do batismo. E por isso agora na nova vida nós devemos viver o esforço diário de mortificar quem nós éramos e nos apropriar de quem nós somos. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Se você ainda não creu em Jesus e não experimentou essa nova vida, hoje é dia de entrar na arca, crer em Jesus e experimentar o maior milagre de todos, muito mais poderoso do que fazer o paralítico andar, muito mais poderoso do que fazer o cego ver, muito mais poderoso do que fazer o Palmeiras ganhar mundial. Aleluia, Bruno. É um milagre do novo nascimento que nós só temos em Jesus. Aleluia. Por fim, existe uma nova vida em Cristo. Cristo não te salvou para você continuar vivendo como você vivia antes. Ah, pastor, eu posso ir na igreja e continuar vivendo como eu vivia antes? Pode, o problema é teu. Enquanto você tiver prestígio por quem você era antes de Cristo, você não entendeu o que Cristo fez na sua vida. Você não entendeu o quão melhor, o quanto mais extraordinário, o quanto mais poderoso, o quanto mais glorioso é o que Cristo tem reservado para você. Se eu pudesse te dar um conselho pastoral a partir dessa mensagem reto e direto, sabe o que eu diria? Esqueça quem você era e aprenda a viver a nova vida em Cristo. E talvez para esquecer quem você era, você vai precisar de certas disciplinas. Como assim? Talvez deixar algumas companhias durante algum tempo, até você aprender a viver a nova vida em Cristo. Talvez deixar de ir a alguns lugares durante algum tempo, até aprender a viver a nova vida em Cristo, para que então, quando você estiver vivendo a nova vida em Cristo, por onde você andar, você seja sal da terra e luz do mundo. Gênesis capítulo 8, verso número 20, e aqui a gente vai caminhar para o fim. Em seguida, Noé construiu um altar. Repita comigo, Noé construiu um altar. Escute a cronologia dos fatos.
A humanidade está caída e depravada. Deus favorece Noé. Deus pede para Noé construir uma arca. Ele constrói. O dilúvio vem, 40 dias em cima das águas. O dilúvio seca, a terra aparece. Então Noé desce para a nova vida. Noé desce para o novo cosmos. Noé desce para a nova terra. E qual é o primeiro ato dele? O que Noé faz por primeiro? O quê? Ele constrói um altar. Se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a primeira lição que devemos aprender nessa nova vida, sabe qual é? Que nós precisamos construir um altar. Pastor, está falando para construir lá em casa, botar um santo, os negócios? Não, meu irmão, é óbvio que não. O que eu estou dizendo para você é que a nossa vida deve ser ao altar, e nós somos a oferta entregue nesse altar todos os dias. Devemos construir um altar de adoração ao Senhor com a nossa vida. Quantos aqui nasceram de novo? A pergunta que eu lhe faço é: a tua vida é um altar de adoração? O teu trabalho é um altar de adoração? A tua família é um altar de adoração? As tuas redes sociais é um altar de adoração? A tua agenda é um altar de adoração? A tua influência é um altar de adoração? A tua família é um altar de adoração? Teus filhos são um altar de adoração? Noé desce para a nova vida. E o que ele vai fazer? Adorar a Deus. Nessa nova vida eu e você devemos adorar a Deus. Verso 21. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra. E aqui existe uma doutrina incutida, chamada de doutrina da perseverança dos santos. O que Deus está dizendo para Noé, para mim, para você que cremos nele, sabe o que é? Uma vez que eu te livrei do juízo, nunca mais, repita comigo, nunca mais, nunca mais te amaldiçoarei. Meu irmão, em Cristo Jesus foi quebrada toda a maldição. Ah, pastor, mas a maldição hereditária foi quebrada. Ah, mas meu avô foi quebrado. Mas a condenação foi quebrada. Em Cristo Jesus foi quebrada toda a maldição. E não existe mais maldição e condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma promessa, e essa promessa não é uma promessa feita por um homem. Essa promessa é feita pelo próprio Deus. E a promessa feita pelo próprio Deus é: eu não te amaldiçoarei. Por fim, verso de número 12. Ou melhor, verso de número 1 do capítulo 9. Capítulo 9, verso 1, a palavra de Deus diz: então Deus os abençoou. Você nasceu de novo em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo vai dizer isso em alto e bom tom na carta aos Efésios. Deus os abençoou com toda sorte de bênção celestial. Somos abençoados. Aliás, tem uma palavra que eu preguei numa virada de ano, onde eu falei exatamente sobre isso. Nós não precisamos pedir bênçãos, porque já somos abençoados em Cristo Jesus. Deus abençoou Noé, bem como todos aqueles que estão nele são abençoados por ele. Você está em Cristo Jesus? Será que você pode colocar a mão no seu peito e dizer: eu sou plenamente abençoado em Jesus? Os meus filhos são abençoados, a minha casa é abençoada, as minhas mãos são abençoadas, a minha mente é abençoada. Deus abençoou Noé e deu a ele uma vocação. Sejam férteis, multipliquem, encham a terra. É curioso como Deus é persistente nos seus propósitos. Essa vocação que Deus deu a Noé e a sua esposa
É a mesma vocação que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis capítulo de número 2, verso número 15. Quando Deus diz: sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Que é a mesma vocação que Deus dá para a sua igreja em Mateus capítulo 28, verso 18. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei. Agora Noé, que foi recriado, Noé que nasceu de novo, tem uma vocação. Qual é a vocação de Noé? Gere filhos. Aleluia. Você pode olhar aí para sua esposa, para o seu marido e dizer: gere filhos. Filhos naturais também, aleluia, glória a Deus. Faça filhos, filhos são uma bênção. Mas, obviamente, o que Deus está dizendo é sobre a nova criatura no Espírito. Nós temos uma vocação, e a nossa vocação é gerarmos filhos espirituais para a glória de Deus. Deus está fazendo nova todas as coisas. Quer saber qual é o fim da Bíblia? Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e uma nova terra. A antiga terra e os antigos céus se passaram, se fizeram nova todas as coisas. Quem aqui vai habitar no novo céu e na nova terra que Jesus tem preparado para as novas criaturas? Sabe quem vai habitar? Quem nasceu de novo em Jesus. E para dar testemunho de que isso não é uma falácia, mas isso é uma realidade espiritual, eu quero te convidar a ouvir alguns testemunhos a partir de um vídeo. Pode soltar lá. Behold the Father's heart. Foi nele que eu encontrei o amor mais lindo e verdadeiro que alguém poderia me dar. Ele me salvou de mim mesma e hoje eu entrego tudo o que eu tenho. O nome dele é Jesus e a minha vida é tua, meu amado. Glória a Deus, Stephanie. Mas eu, quando jovem, já cheguei a questionar a existência de Deus por falta de entendimento e influências. Mas pela sua graça fui encontrado justamente no tempo certo, nas vésperas de passar um dos maiores desafios em meu casamento. E foi Ele que nos sustentou e nos restaurou para vivermos o extraordinário de nosso casamento e na criação de nossa filha. Sempre senti muito forte a presença de Deus em minha vida. Venho de uma família cristã e de mais religiões diferentes. E essas diferenças de religiões sempre separou nossa família e não uniu. Mas Jesus aos poucos foi me cercando, tocando meu coração. E hoje tenho certeza que Ele largou as 99 para me buscar e me mostrar que Ele é o caminho para a nossa salvação. Em 2022 fui para a Índia viver o ápice da minha religiosidade. E em meio ao caos percebi que tudo que havia vivenciado e acreditado até aquele dia não fazia sentido nenhum. E nesse amor em Cristo quero permanecer, seguir e servir por toda a eternidade. Alice! Fiz essa escolha, pois quero viver algo novo e extraordinário. Eu estou mais do que pronta para ter esse recomeço. Glória a Deus, Alice! Passei por diversas religiões e sempre me senti perdida. Tenho um filho de 8 anos
bebês gêmeas recém-nascidas e grávida novamente. E tudo para que eu pudesse ver o Deus de detalhes. Agora eu estou mais do que pronta para viver algo novo. Bem-vinda à sua família da fé, Aline. Glória a Deus. Foram 7 anos lutando contra um diagnóstico de infertilidade. Em 24 de março, eu fui curada fisicamente no evento secreto. Hoje, me batizo e entrego a minha vida e do meu filho Samuel, que carrego no meu ventre, para honra e glória de Jesus, amor da vida. Olha o que ela disse. Eu venho orando há 11 anos pela conversão do meu marido, que se batizou hoje. Eu estou muito feliz e grata em poder me batizar com o meu marido e o meu filho. Gratidão à onda e ao meu Senhor. Vale a pena orar pela salvação dos seus familiares? Vale a pena, Jesus venceu. Eu só tenho isso pra dizer. Glória a Deus! Nós estamos diante de um Deus que é especialista em criar nova todas as coisas. Um Deus que é especialista em escrever novas histórias, de dar novos corações, de dar novos propósitos. Um Deus que fez novo tantos aqui entre nós e que continuará fazendo até que as águas do dilúvio invadam a terra e o juízo de Deus extermine aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Essa noite eu quero fazer 3 convites. O primeiro convite é: se você ainda não vive a nova vida que há em Jesus, eu quero dizer a você que ela está disponível para todo aquele que buscar o Senhor. Ah, pastor, mas você não conhece meu passado, eu fui envolvido com um monte de coisa errada, coisa mística, outras religiões. Não importa, Cristo faz nova todas as coisas. Ah, pastor, eu fui uma péssima mulher, eu fui um péssimo homem, eu abandonei minha família. Não importa, Cristo faz nova todas as coisas. Ele tem uma nova história para todo aquele que o busca. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você é essa pessoa que precisa de uma nova história, reconhece que precisa de uma nova vida, percebe toda a sua insuficiência, incapacidade, inabilidade de ser minimamente quem você acredita que deveria ser. Se você reconhece que precisa de um Salvador e que no íntimo do seu coração você crê que Jesus é esse Salvador, se você é essa pessoa, onde você está, aqui ou acompanhando essa transmissão, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, aí do seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, carente e necessitado de Ti. Mas nessa noite eu estou convencido de que assim como Noé encontrou favor diante do Senhor, eu também encontrei favor diante do Senhor. E por isso, Jesus, nessa noite eu reconheço que Tu é o único que pode me salvar.
E por isso eu me rendo completamente a Ti. E eu reconheço como Salvador e o único Senhor sobre a minha vida. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida hoje. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por você. Por isso, você que fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que levantou sua mão, por gentileza, onde você está mesmo, no seu lugar, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que o Senhor marcou um encontro com você nessa noite, para te dar uma nova vida, uma nova história. Você que fez essa oração, coloque-se em pé no seu lugar. Você está acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração junto conosco, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também. Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a abraçá-los. Você que está sentado, estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos nos juntar em oração por eles. Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos na Tua graça e misericórdia e bondade, que tem alcançado pessoas feito nós, que não merecíamos, mas em Tua graça houve espaço para nós. Nós clamamos, ó Pai, o Teu favor sobre a vida desses irmãos, e pedimos a Ti, Senhor, encha-os com o Teu Espírito, que a novidade de vida que há em Ti possa estar sobre eles a partir daqui, e uma graça sobrenatural possa cobri-los a partir daqui. Como igreja, nós celebramos a vida deles, nos responsabilizamos por discipulá-los, ensiná-los a caminhar contigo, e celebramos a Tua obra realizada na vida deles. Oramos, os colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Será que você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Coloque-se todos em pé. Lembra? Eram 3 convites. Segundo convite: se você ainda não se batizou, se batize em nome de Jesus. Faça como Noé, que obedeceu ao Senhor, entrou na arca e por meio dela foi salvo do juízo. Eu quero te encorajar, você que ainda não se batizou, a se batizar. Você que se batizou num contexto de ignorância e talvez de involuntariedade, eu quero te encorajar a se batizar. Porque o batismo não é algo meramente religioso. Batismo é um ato público e prático de fé daquele que crê. Você precisa se batizar, eu te encorajo a dar esse passo de fé e se batizar. Sábado próximo, às 4:30 da tarde, a gente vai ter o café das boas-vindas, onde a gente vai explicar como a gente procede a respeito do batismo. E por fim, o terceiro e último convite é: se consagre ao Senhor. Ele nos deu uma nova vida, para vivermos em novidade de vida. Não faça sacrifício de Cristo inútil. Não viva as antigas práticas que você vivia. Experimente a nova vida que há em Jesus. Eu posso te garantir, ela é eternamente melhor do que tudo aquilo que você viveu longe dele. Por isso, meu irmão, se você nasceu de novo, viva essa nova vida. Viva ela com paixão, viva ela com intensidade, viva ela com amor, viva ela com entrega. Faça da tua vida um culto de adoração ao Senhor.
Viva a nova vida que você tem em Jesus. Amém? Deixa eu orar por sua vida. Estenda suas mãos como recebendo. Senhor, nós te louvamos pela graça e misericórdia que tem nos alcançado. Te louvamos porque em meio ao juízo, o Senhor nos encontrou e nos favoreceu com as tuas bênçãos. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, casas, famílias, negócios, empresas. Clamamos que a tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Que o Senhor possa continuar provendo, abençoando cada um de nós em tudo aquilo que fazemos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça e a paz de Jesus, o Filho, que o consolo e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós ao decorrer dessa semana, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. Em Cristo tudo novo se faz. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana extraordinária. Diga a elas: Deus tem uma nova história para a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.